A paz do Senhor, queridos irmãos, eu peço que você abra a sua Bíblia no texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo 20, para nós lermos a partir do verso 1, que diz assim: Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Isaías disse mais: Peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: É fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Nós vemos, queridos irmãos, que às vezes uma única frase dita num consultório médico pode mudar tudo. Precisamos falar disso com urgência. Precisamos refazer este exame. Em poucos minutos, a vida que parecia estável é atravessada por uma notícia que muda prioridades, desmonta planos, e o tempo que agora parece tão curto também é incerto. Todos nós, em algum momento, seremos confrontados com limites que não podemos negociar. A ilusão de que estamos no controle para diante de uma frase: quem realmente governa a nossa vida, nós ou Deus? Esse texto de 2 Reis, capítulo 20, nos conduz a este cenário. Mostra-nos que mesmo diante da morte, da crise ou do tempo aparentemente esgotado, Deus continua soberano e ele sustenta e governa a vida, a morte e o tempo. A primeira coisa que chama a atenção no texto é que Deus determina o limite da existência humana. O profeta Isaías vai até o rei Ezequias e lhe dá uma palavra direta: você coloque em ordem a sua casa, porque você vai morrer, você não vai escapar disso. Não há aqui uma suavização, um eufemismo, há apenas uma palavra direta, porque o limite da existência humana é estabelecido por Deus. A vida de Ezequias não estava mais nas mãos da medicina, nem da política, nem da sua própria vontade. Estava nas mãos de Deus. Isso nos mostra que nós não somos autônomos, somos criaturas. Deus é o Criador e Ele é quem define os limites. Hoje vivemos em uma cultura que tenta negar esses limites. Busca prolongar a vida a qualquer custo, evita falar sobre a morte e age como se tivesse controle absoluto. Tem gente querendo congelar o corpo para um dia voltar à vida, mas esse texto nos mostra que a nossa vida tem um limite, que os nossos dias são contados, que a nossa existência não é infinita. Isso nos chama a uma responsabilidade.
Diante da fala do profeta, agora o rei é chamado a ordenar a sua vida. Ponha em ordem a sua casa. E quando nós sabemos que a vida não está sob nosso controle, que ela tem um limite, nós precisamos ordenar a vida espiritual. Precisamos reconciliar relacionamentos. Precisamos viver com propósito eterno. Se não sabemos quando será o fim, precisamos estar todos os dias preparados para esse momento. Não se trata de medo, mas de lucidez espiritual, de entender o que a palavra de Deus nos fala sobre o limite da vida e a necessidade de estar preparado para o fim. Mas a segunda coisa que o texto nos chama a atenção é que Deus é Senhor sobre a vida e a morte. Quando o profeta dá a sentença, o rei Ezequias não discute, ele ora. E a oração muda o cenário. Depois de falar com Deus e dizer então que tinha vivido de acordo com a vontade de Deus, Deus manda o profeta retornar e depois de ter anunciado o fim, Deus anuncia agora um prolongamento de vida. Isso não indica contradição em Deus, mas soberania. Deus não está preso àquilo que ele mesmo falou, desde que ele, obviamente, não cometa nenhum tipo de contradição. Deus governa com liberdade, Deus governa com graça, Deus governa com propósito. E ele diz: Eu ouvi a tua oração, eu vi tuas lágrimas, e eu acrescentarei 15 anos aos teus dias. Isso mostra claramente, em primeiro lugar, que Deus é Senhor sobre a vida e a morte. Ele é Senhor sobre diagnósticos médicos, sobre situações irreversíveis aos olhos humanos. Isso não significa que Deus sempre mudará o resultado, mas significa que nada está fora do seu controle e que a oração é um meio real de relacionamento com Deus. Deus pode mudar o quadro, qualquer que seja, quando nós clamamos a Ele. A igreja precisa sempre lembrar que a oração é um meio de falarmos com Deus, com dependência real, como expressão de fé, como instrumento de comunhão com Deus. Nós não oramos para manipular Deus, mas para nos submeter a este Deus que governa todas as coisas. Porém, sabendo que Ele é Senhor sobre a vida e a morte, e que Ele ouve as nossas orações, nós podemos orar com muito mais confiança, sabendo que nada está fora do alcance deste Deus tão maravilhoso. E ainda há uma terceira questão muito importante aqui nesse texto, queridos. Além de nós entendermos que Deus estabelece a vida até onde ela pode ir, mas que Ele é Deus poderoso para estendê-la, para conceder mais vida, para curar aquilo que é incurável para o homem, para dar vida àquele que parece que não tinha mais, Deus ainda mostrará o seu poder de uma forma extraordinária. Porque Deus vai mostrar também que é Senhor sobre o tempo. Ezequias pede um sinal e Deus faz algo extraordinário. O profeta pergunta: Você quer que o relógio de sol adiante ou ele retroceda? E o rei diz: Eu quero que ele retroceda. Adiantar é o normal. E este sinal não é apenas uma confirmação, é uma demonstração de poder cósmico, que Deus governa o tempo. O relógio de Acais era um relógio solar que marcava o tempo de acordo com o sol ou a sombra que ele deixava ali. E agora isso deixa de ser apenas um instrumento de ver o tempo e se torna um palco da intervenção divina. O que é irreversível na experiência humana, o tempo é totalmente irreversível diante de Deus.
E aqui nós precisamos, então, parar para pensar sobre isto que é tão grande, porque nós vivemos escravizados ao tempo, numa ansiedade pelo futuro, lembrando-nos apenas do passado e no presente correndo numa pressa constante. Mas esse texto nos ensina que Deus está acima do tempo, além do tempo, que Deus pode restaurar o que parecia perdido, que Deus não está limitado pelo tarde demais. Nós vemos que na Bíblia Sagrada, muitas vezes Deus vai reverter aquilo que não era mais possível e também adiantar ou fazer acontecer algo que não teve tempo suficiente para que assim acontecesse. Você lembra certamente da história de Lázaro, quando já estava numa situação totalmente irreversível. Não apenas a vida havia cessado, mas o corpo já estava em decomposição. Mas Jesus simplesmente deu uma ordem e tudo foi restaurado, como se o tempo voltasse e ali agora não só Lázaro sai vivo, mas perfeito daquele túmulo. Nós podemos lembrar também da transformação da água em vinho. Se nós perguntarmos quanto tempo leva para que o vinho possa surgir, um vinho bom, um vinho de qualidade, um vinho daquele que ficaria meses ou anos em barris de carvalho, que somente com o tempo certo e a uva correta poderia surgir. Mas Jesus simplesmente, no casamento em Caná da Galileia, ele pega ali entre 600 e 700 litros de água tirada ali da fonte e transforma num vinho que é considerado excelente pelo chefe da cozinha. Alguém pode pensar, o tempo já passou, não há mais oportunidade, minha história já terminou, mas Deus nos diz através desse texto: eu governo o tempo. Deus fez voltar o sol, voltar o tempo. Deus mostrou ali o seu poder de uma maneira extraordinária. Nós, quando olhamos para estas informações tão preciosas da Bíblia Sagrada, vemos o quanto nós precisamos louvar ao nosso Deus, porque Ele é tão grande. Ezequias teve sua vida prolongada, mas depois de 15 anos, ela chegou ao fim. Porém, quando olhamos para um milagre como esse, vemos algo maior. No Evangelho de João, já citado, encontramos alguém maior do que Ezequias, o Senhor Jesus. Cristo entregou-se voluntariamente à morte. Não chorou para não morrer como Ezequias. Cristo venceu a morte definitivamente. Não teve apenas dias acrescentados como Ezequias. Isso mostra que Deus é aquele que é Senhor sobre a vida, a morte e o tempo, e por isso somente Ele pode conceder vida eterna a todo aquele que crê em Jesus e o recebe como seu Senhor. Deus determina os limites da existência humana, mas oferece eternidade para aquele que crê em Jesus. Porque Deus é o Senhor sobre a morte, porque Cristo a venceu. E é o Senhor sobre o tempo, porque Ele é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Diante desse texto, nós somos chamados a uma resposta. Primeiro, precisamos viver com consciência de que a vida tem um limite. E assim, andar em sabedoria, não viver com pendências, deixar a nossa vida espiritual sempre em comunhão com Deus. Depois, nós devemos orar com confiança no Senhor da vida, no Senhor do tempo. Orar crendo que Ele pode fazer qualquer coisa que esteja dentro da sua vontade ou de acordo com o seu caráter. Ele é o Senhor que pode fazer coisas impossíveis aos homens.
e ainda devemos descansar no Deus que governa o tempo. Algo que para nós parece que não tem mais jeito, que já passou e que não tem mais como recuperar. Talvez uma sentença que alguém deu sobre a sua vida hoje, seja ela emocional, espiritual ou de alguma circunstância. Volte-se para Deus, porque o Deus que ouviu Ezequias é o mesmo Deus que em Cristo oferece não apenas mais tempo, mas uma nova vida para todo aquele que crê, que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Quando Deus governa, nem a morte é final, nem o tempo é o limite, mas tudo se submete ao seu propósito eterno em Cristo. Que esta palavra alcance o seu coração nesta manhã e que você descanse no Senhor, que é dono do tempo, que é dono da vida, que governa todas as coisas, que faz coisas extraordinárias e que nos dá por sua palavra a certeza que as nossas orações alcançam esse Deus tão extraordinário, tão poderoso. Eu não sei de que maneira Deus vai responder à sua oração, mas quando lemos esse texto e refletimos nele, temos a certeza, nada está fora do controle do Deus que é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, e nós podemos clamar a Ele, podemos buscar a Ele e podemos ter a certeza que Ele está ouvindo, que Ele está vendo e que Ele governa tudo que diz respeito a nós. Que Deus abençoe a sua vida e que esta palavra seja um conforto e uma direção nesta manhã abençoada.